Olá, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar uma palavra ao teu coração que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24. A palavra do Senhor vem falando a respeito de dois construtores. E o que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje é para que eu falasse sobre isolamento. Queridos, esse é o tempo aonde as nossas obras têm sido provadas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, fala a respeito do material que é utilizado na construção. Na Bíblia, a mensagem, essa palavra construtor, ela é substituída por pedreiros. E eu estava pensando sobre um pedreiro competente. Ele é uma pessoa habilitada para fazer um trabalho que ele vai durar. Quando nós começamos uma construção, vamos falar aqui de casa, né? Porque a palavra vem falando sobre casa. Casa é a nossa própria vida. Nós somos os construtores. Nós somos habilitados por Deus. Nós temos a palavra em nós. E isso nos traz o conhecimento suficiente como pedreiros que são habilitados para construir algo que tem que ser durável. E o Senhor falava que esse tempo de isolamento é o tempo aonde, como está escrito em Malaquias, fala que é o tempo que é onde é revelado aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor, querido. E eu estava pensando, né, sobre essa palavra rocha. Quando se inicia uma construção, uma das coisas que um construtor competente ele avalia em primeiro lugar é o solo onde ele vai construir aquele projeto. O solo é a primeira coisa que nós devemos avaliar, porque é o solo onde você vai colocar os primeiros fundamentos, onde você vai construir as suas bases, onde você vai começar a cavar os alicerces. E toda a construção, ela começa de baixo para cima. Primeiro se aprofunda, para depois se construir. A palavra do Senhor diz que o profeta, ele teve que descer. As águas davam no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura, no lombo. Depois ele não podia mais andar, ele tinha que nadar. E quando nós chegamos nessa fase de nado, nós nos deparamos com a correnteza. É o momento onde a gente faz força para ir mais fundo. É onde nós somos habilitados por Deus, na última fase, a não desistir. E quando ele retorna, as margens estão de uma forma diferente. A visão dele se abriu, se expandiu. E eu estava pensando sobre essa questão do solo. Queridos, a palavra do Senhor, Jesus, ele vem falando que esse construtor, que um desses construtores construiu a casa sobre a rocha. O outro construiu sobre a areia, mas deixa eu te falar, a areia, ela também é rocha, só que rocha fragmentada. Tem solos que por achar que é rochoso, a pessoa constrói. Mas existe uma diferença, como eu já gravei uma mensagem aqui. A gente precisa avaliar se o solo ele é
estável. Porque no deserto, as dunas de areia, elas não são constantes. Quando o vento sopra, elas são levadas para uma outra direção. A areia é soprada para uma outra direção. Então é um lugar onde está em constante mudança. E não tem como construir uma casa sobre aquele deserto de areia. Porque, obviamente, quando uma determinada parte do dia começar a ventar, aquela areia ela vai ser removida. E a estrutura daquela casa, juntamente com a areia, vai ser também removida. Em Lucas, capítulo 6, fala a respeito também da construção. Mas é interessante que na versão, a mensagem, ela vem falando sobre a construção, mas ela vem falando sobre a reforma dessa construção. Ela fala sobre um homem que construiu sobre a rocha, de um homem que construiu sobre a areia da praia, mas ela fala sobre uma reforma. Queridos, eu lhe pergunto, para que serve uma reforma? Para tornar uma casa melhor. Aí eu te apresento um copo de água. É uma água limpa que pode ser bebida. Mas se a água desse copo ela não for trocada diariamente, essa água aqui, que não é movimentada, que não é utilizada, ela começa a criar limo. E não demora muito tempo, ela se torna uma água suja. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida em Deus, ela é uma constante construção. Você constrói, depois você o quê? Você fica reformando, reformulando coisas. Um lugar que se suja na casa, você precisa ir lá e pintar. Uma comida que cai no chão, você precisa ir lá e varrer. Um lugar onde você não tira poeira, ele cria uma crosta. E depois é preciso que se use alguns materiais de limpeza pesada. E tem sujeira que ela vai dar muito mais trabalho para ser removida. Mas a palavra, diariamente, ela é a água que nos purifica e que nos limpa de todo pecado. De todo pecado, a palavra do Senhor, ela limpa. E para terminar, a tempestade, como eu falei em 1 Coríntios capítulo 3, que revela o material que nós utilizamos na construção da nossa vida, a tempestade revelou que material estava sendo utilizado naquelas duas construções. A primeira casa, que estava construída sobre a rocha, e a outra casa que estava construída sobre a areia, quando a tempestade bateu em ambas das duas casas, uma permaneceu de pé, a outra caiu. E essa que caiu, a palavra do Senhor diz que foi perda total. Ou seja, queridos, não teve como se aproveitar nada, teve que começar tudo de novo. Que nesse tempo você possa ficar alerta aos sinais, como nos tempos de Noé e como nos tempos de Abraão e Ló. A palavra do Senhor diz que quando Jesus vir, seria como nos tempos de Noé, onde as pessoas estavam desapercebidas.
Você foi levado para dentro de casa para reconstruir a sua intimidade com Deus. Nós fomos isolados do mundo para sermos reconstruídos, reformulados. Esse é o tempo onde nós provamos e vimos que muitas coisas na nossa vida precisavam passar por reparos. Mas esse também foi o tempo aonde essa tempestade de pandemia revelou como nós estávamos em Deus. Alguns, queridos, no primeiro mês, esmoreceram e se prostraram. Outros continuaram perseverantes de pé. E que no dia de hoje você possa reconstruir o altar da adoração. Porque é isso que Deus requer de nós. Que nós venhamos reconstruir o altar da adoração. Que somente o sacrifício pode ser oferecido a Ele. E a mais ninguém. Queridos, a palavra do Senhor diz, Ele mesmo falou, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aquele que tiver de pé, cuidado para que não caia. Jesus estava à porta e batia, não é a porta do coração daquele que não é a igreja. As cartas são escritas para as 7 igrejas. As cartas foram escritas para a igreja. Deus, ele estava fora, ele não estava dentro. Porque ele diz que o morno, ele vomitaria. Ou seja, o que é vomitar? É você colocar algo para dentro, mas aquilo não te faz bem, você tem que o quê? Vomitar. Aquilo que você coloca para dentro e não tem uma boa reação, você coloca para fora, você expulsa para fora. Então não estava dentro. Deus queria que estivesse dentro, e por isso que ele, através de Jesus, é que nós nos tornamos um com ele. Então que esse seja um tempo de nós nos avaliarmos. Que materiais nós temos utilizado na construção da nossa vida. Essa não é a palavra de condenação, mas é uma palavra para que possamos reavaliar a nossa vida. Que você seja edificado, querido, pela prática da palavra. Graça e paz.